Novamente, boa tarde para vocês. Aqui é o Roger Batê. Hoje, dia 9 de março de 2015, eu vou apresentar agora. Eu já apresentei os três realizados no mini índice e vou apresentar os três realizados no mini dólar. No mini dólar não fui feliz novamente, né, hoje. Eu estou tendo um problema no mini dólar devido à sua volatilidade, né? Ele está sendo muito volátil, o que é muito bom quando a gente entra direitinho. Por exemplo, aqui, você entra aqui, são 33 pontos, né? 35 pontos, 35, 36 pontos são 1.800 pontos do mini índice. Então, quando você entra direitinho, é realmente uma mão na roda, né? Aqui, uma quedinha dessa, né, são 14 pontos, 700 pontos no mini índice. Em compensação, quando você entra errado, né, você pega 10, 15 pontos na cara numa boa. Então, o mini dólar é bom para se trabalhar, mas tem que realmente ser extremamente rigoroso, colocar o stop automático, não se arriscar demais, né, nada de arriscar nada, fazer trades bastante seguros, porque senão, realmente, no mês de fevereiro eu perdi muito dinheiro com o dólar. Né, ganhei com o mini índice, mas com o dólar realmente foi bastante prejudicial. Então vamos lá. Aqui ele abriu, rompeu para cima, comprei, mas aqui ele marcou um passo aqui nessa resistência do ponto de pivô, eu preferi sair. E acabei fazendo um primeiro trade de 1,50. Né? Comprei a 3.094,50 e vendi a 96. Aí eu opero a metade da posição do mini índice. Eu opero dois contratos no mini índice, eu opero só um contrato no mini dólar. Se eu opero 5 contratos no mini índice, vou operar dois só no mini dólar. Porque realmente os stops são bastante caros. Então aqui fechei com 1,5 ponto de ganho, mas aí ele disparou. Né? Eu não quis entrar em nenhum desses lugares, pela mesma razão, porque medo, né, por medo. Ele não avisa quando ele para. Né? E quando ele para, ele volta, a gente pode ver aqui, voltou 11, 12 pontos. Né? Então quem entrou aqui pode ter pego 12 pontos de stop. Então aqui aconteceu, eu quis comprar aqui, né? Só que não sei o que o Profit fez, ele fez coisa esquisita, ele acabou duplicando as minhas ordens e acabei perdendo alguns pontos aqui, mas não foi eu que fiz, inclusive uma ordem acabou ficando aqui aberto, sem nada, enfim, houve alguma falha do Profit Chart aqui, que acabou me prejudicando um pouco, mas enfim, eu fiz uma compra aqui, né, a 123,50, que eu fechei aqui a 125,50 com 2 pontos, só que ele acabou fazendo mais uma compra acima e uma venda abaixo, não sei o que aconteceu. Então, o resultado total toda dessa operação aqui é que eu perdi 1,5 ponto. Mas enfim, paciência. Aqui ele repicou, né? Então eu fiz o cálculo, a retração de 50%, ele foi até os 61%, quando ele bateu ele começou a cair, eu vendi aqui a 123,50 e fechei aqui a 120. Né? Porque ele caiu, repicou, foi até os 126,25, me deixou um pouco desconfortável e acabou, então fechei com 2 pontos só. 3 pontos e 50, 3 pontos e meio. O meu objetivo não era esse, é óbvio. Né? O objetivo era o pivô mesmo, que era esse. Né? O objetivo era aqui. Né? Mas realmente eu tremo um pouco com operar o dólar. Né? Então, como ele fez esse movimento aqui, não me deixou feliz. Fechei com 3 pontos e meio, mas a gente vê que aqui era um trade, né, de 14, 15 pontos. Bom, enfim, ele repicou novamente até a média de 5, pensei que ele ia cair,
Vendi aqui a 113 e acabei fechando 113 ou 123? 113, 3.113. Aí fechei a 111,50, que não está aparecendo aqui. Assim está aparecendo aqui, mas tem uma venda. 109. Então aqui não sei o que aconteceu, porque não apareceu. Na verdade eu vendi aqui a 13 e fechei a 11,50. E aqui fechei, eu vendi novamente, que pensei que iria continuar a cair, para fazer uma retração de 50% dessa alta toda. Voltar pelo menos até aqui, ou talvez até aqui. Mas ele não acabou não fazendo isso, inclusive porque ele estava em cima da minha de 20, então era uma compra e não uma venda. E estopei aqui com a 100 e... Ele não vai mostrar porque tem as médias, mas eu fechei a 112,50, vendi a 109, portanto eu perdi 3,50 aqui. Mas isso foi um trade ruim porque era acima da média, então era só esperar repicar e fazer uma compra aqui, não uma venda aqui. A compra era aqui, com objetivo aqui, por exemplo. Ele acabou subindo. Quando ele fez esse movimento, veio até a média, aí comprei. Só que dessa vez ele voltou para trás e acabei estopando, porque ele fez uma máxima mais baixa, uma mínima mais baixa, tinha que sair mesmo. Então, 20,50 e 23, ainda perdi mais 3 pontos aqui. Aí fui almoçar. Quando voltei do almoço, não fiz mais nada no dólar. Aí ele deu essa esticada de uma vez. Quando eu estava operando, eu fiz aquele trade de 100 pontos de ganho no mini índice. Fez essa esticadona, né? Era uma bela compra sobre a média. Aqui, por exemplo, né? São 20. Esse é o problema do dólar. Né? Quando ele dispara, ele não avisa. A gente pode ver aqui, ele pode ter parado aqui, ter caído, como ele vinha fazendo, e de repente, pum, dá 25 pontos de uma vez. 25 pontos são 1.250 pontos do mini índice. Então aqui ele continuou, ele fez mais um pivô, esperei ele fazer mais um pivô, comprei aqui a 143,50 e vendi a 146. E aí fiz mais uma besteira, essa besteira que foi a besteira do dia, que me custou muito caro, me custou o dia. Acabei comprando no rompimento desse topo aqui, a 1148. Tinha uma razão, né? Não foi por acaso. Eu vou explicar o porquê. Você pode ver que esse trade, aquela confusão da parte da manhã que eu falei, está aberto até o fim da tarde. Né? Esse vendido aqui que não acontece nada. Bom, o que acontece é o seguinte, que o objetivo desse movimento aqui, que está fazendo aqui, vou abrir 15 minutos. O objetivo do pivô aqui é, imagine que ele vai fazer isso amanhã de manhã, são aqui 169, 3.169,50. Então pensei que ele ia romper aqui, que aos poucos ele ia subir até lá. Então, só que não foi, obviamente, teria sido bonito demais. Ele não foi para cima, né, e voltou e me estopou 5,5 pontos. Eu tinha colocado a mínima, o stop abaixo da mínima do candle, 5,5 pontos. 250 pontos de uma vez. E aqui acabei vendendo, né, porque ele tinha feito esse pivôzinho aqui. Portanto, a gente vê aqui muito claramente um pivôzinho, com objetivo aqui a 134. Então eu vendi aqui a 141,50, só que ele fez
esse repique aqui que me deixou novamente muito desconfortável. Eu fechei com meio ponto e decidi não operar mais o dólar hoje. E, infelizmente, porque ele fez exatamente, né, o que eu tinha previsto, e teria recuperado, e ainda com sobra, o trade infeliz que eu tinha feito logo antes. Enfim, aqui a gente pode ver que aqui ele bateu novamente na média, aqui era uma compra, né? Só que, olha, gente, olha o volume aqui. Tá? Não dá. Não dá para operar o dólar com esse volume. Tá? Ele pode acontecer qualquer coisa. Olha, essa barrinha aqui são 5 pontos, né? 5 pontos e meio. Então, assusta a gente, hein? Quando ele vai, bum, volta para trás 5 pontos, 250 pontos do mini índice. É complicado operar isso. Então, parei, aqui fechei com meio ponto de ganho, e foi isso. Então, no dólar, resumindo, no dólar, eu, apesar de ter ficado com 2 pontos, né, de lucro bruto, acabei perdendo 34 reais de 34 reais, né, e portanto 14,8% da minha margem do dia. No total, portanto, com aqueles 11,44% de ganho no mini índice, acabei fechando o dia com, vamos dizer, 7,92 reais de perda. 3 no total, que deu 3,36% de perda da minha margem. Mas enfim, realmente o dólar foi. Não consegui pegar ele hoje. Hein? Por sinal, não é a primeira vez que acontece isso comigo. E vou ter que analisar melhor as minhas operações no dólar. No mini até que foi razoável. Então no dia eu fiz 11 trades positivos, 10 negativos, né? E 7,92 reais de perda. Então é isso. Então uma boa noite para vocês e até amanhã.